Capítulo 37. As mãos, os lábios se movem, ideias jorram de suas palavras e seus olhos devoram. Ele é uma ilha de individualidade. Descrição extraída do Manual de Muad'Dib da Princesa Irulan. Os fosfotubos nos confins superiores mais longínquos da caverna lançavam uma luz fraca sobre o interior apinhado de gente, sugerindo a enormidade daquele espaço cercado de rocha. Maior, viu Jessica, até mesmo que o salão de reuniões de sua escola Bene Gesserit. Estimou que houvesse mais de 5.000 pessoas reunidas ali, sob a saliência onde ela se encontrava de pé ao lado de Stilgar. E ainda chegavam mais. O ar era um burburinho de gente. Seu filho, que estava descansando, foi convocado, Sayedina, disse Stilgar. Deseja que ele tome parte em sua decisão? E ele poderia mudar minha decisão? Certamente o ar com que se fala vem dos próprios pulmões, mas... A decisão ainda é a mesma, ela disse. No entanto, tinha lá seus receios e imaginou se deveria usar Paul como desculpa para abandonar um curso perigoso. Também era preciso pensar na filha ainda por nascer. Aquilo que ameaçava a carne da mãe ameaçava a carne da filha. Chegaram homens carregando tapetes enrolados, resmungando sob tamanho peso, levantando poeira ao largar seu fardo sobre a saliência. Stilgar a tomou pelo braço, voltou com ela para a concha acústica que delimitava os fundos da saliência. Indicou um banco de pedra dentro da concha. A reverenda madre irá se sentar aí, mas você pode descansar até ela chegar. Prefiro ficar de pé, disse Jessica. Ela observou os homens desenrolarem os tapetes, cobrindo a saliência, e olhou para a multidão. Agora havia pelo menos 10.000 pessoas naquele chão de pedra, e ainda chegavam mais. Ela sabia que lá fora, no deserto, já chegara o cair da noite, vermelho. Mas ali, no salão da caverna, o crepúsculo era perpétuo, uma vastidão cinzenta abarrotada de gente que viera vê-la colocar sua vida em risco. Abriu-se um caminho em meio à multidão à direita de Jessica, e ela viu Paul se aproximar, flanqueado por 2 garotinhos. As crianças tinham um ar perturbador de presunção. Traziam as mãos sobre as facas e olhavam feio para a muralha humana de um lado e de outro. Os filhos de James agora são filhos de Yusul, disse Stilgar. Estão levando a sério sua função de escolta. Arriscou um sorriso para Jessica. Jessica reconheceu a tentativa de animá-la e sentiu-se grata, mas não conseguiu desviar sua mente do perigo que a confrontava. Não tive escolha a não ser fazer isto, ela pensou. Temos de agir com rapidez para garantir nosso lugar entre os Fremen. Paul subiu para a saliência, deixando as crianças lá embaixo. Deteve-se diante da mãe, olhou de relance para Stilgar, voltou a olhar para Jessica. O que está acontecendo? Pensei que tinham me convocado para o conselho. Stilgar ergueu uma das mãos, pedindo silêncio, e fez um gesto para sua esquerda, onde se abrira outro caminho em meio à turba. Chani chegou por essa alameda, com seu rosto de fada marcado pelo pesar. Tinha removido o traje estilador e vestia um sari azul e gracioso que deixava nus seus braços magros. Perto do ombro, em seu braço esquerdo, havia amarrado um lenço verde. O verde do luto, pensou Paul. Era um dos costumes que os 2 filhos de James tinham lhe explicado indiretamente, dizendo-lhe que não usariam verde porque o tinham aceitado como pai guardião. Você é Alysanne Al-Gaib? Eles perguntaram. E Paul, que havia sentido o jihad nas palavras deles, livrara-se da pergunta com outra pergunta. Descobrira então que Caliph, o mais velho dos 2, tinha 10 anos e era o filho natural de Guelph. Orlop, o mais novo, tinha 8 e era filho natural de James. Tinha sido um dia estranho, com aqueles 2 servindo de guardas a pedido dele, afastando os curiosos, dando-lhe o tempo de que precisava para acalentar seus pensamentos e suas lembranças prescientes, para planejar uma maneira de impedir o jihad. Agora, ao lado de sua mãe, sobre a saliência da caverna, olhando para a multidão, ele se perguntou se algum plano conseguiria impedir a torrente feroz de legiões fanáticas. Chani, aproximando-se da saliência, era seguida de longe por 4 mulheres que carregavam outra sobre uma liteira. Jessica ignorou a aproximação de Chani, concentrando toda sua atenção na mulher da liteira, uma velha, uma coisa antiga, enrugada e encarquilhada de vestido preto,
com o capuz atirado para trás, revelando o coque apertado de cabelos grisalhos e o pescoço fibroso. As carregadoras da liteira depositaram gentilmente seu fardo sobre a saliência, mas permaneceram embaixo, e Chani ajudou a velha a ficar de pé. Então essa é a reverenda madre, pensou Jessica. A velha apoiou todo o seu peso em Chani ao mancar na direção de Jessica, parecendo um feixe de gravetos enrolado no manto negro. Ela se deteve diante de Jessica, olhou para cima durante um bom tempo antes de falar num sussurro rouco. Então você é a tal? A cabeça idosa fez um sinal afirmativo, oscilando precariamente sobre o pescoço fino. A Shadow Mapes tinha razão em ter pena de você. Jessica falou com rapidez e escárnio. Não preciso da pena de ninguém. Isso ainda veremos, rouquejou a velha. Ela se virou com uma desenvoltura surpreendente e encarou a multidão. Diga-lhes, Stilgar. É preciso? Somos o povo de Misr, a velha falou com voz irritante. Desde que nossos ancestrais sunitas fugiram de Al-Auruba, às margens do Nilo, conhecemos a fuga e a morte. Os jovens seguem em frente para que nosso povo não morra. Stilgar inspirou fundo e deu 2 passos adiante. Jessica sentiu o silêncio baixar sobre a caverna apinhada de gente. Cerca de 20.000 pessoas naquele momento, de pé, quietas, quase imóveis, fez com que ela se sentisse de repente pequena e cautelosa. Esta noite teremos de deixar este Siet que nos abrigou durante tanto tempo e ir para o sul, deserto adentro, disse Stilgar. A voz dele retumbava por sobre os rostos erguidos, reverberando com a força que a concha acústica atrás da saliência lhe concedia. A multidão continuou em silêncio. A reverenda madre me contou que não sobreviverá a mais uma Hajra, disse Stilgar. Já vivemos antes sem uma reverenda madre, mas não é nada bom um povo procurar um novo lar nessa situação difícil. Agora a multidão se inquietou, agitada por sussurros e correntes de desassossego. Para que isso não aconteça, disse Stilgar, nossa nova Sayedina, Jessica dos Sortilégios, consentiu em se iniciar hoje no rito. Ela tentará passar ao interior para que não percamos a força de nossa reverenda madre. Jessica dos Sortilégios, pensou Jessica. Viu que Paul olhava para ela, com os olhos cheios de perguntas, mas sua boca guardou silêncio diante de toda a estranheza que os cercava. Se eu morrer nessa tentativa, o que será dele? Jessica se perguntou. Mais uma vez, ela sentiu que sua mente era tomada por receios. Chani levou a idosa reverenda madre para um banco de pedra no fundo da concha acústica e voltou a se colocar ao lado de Stilgar. Para não perdermos tudo, se Jessica dos Sortilégios falhar, disse Stilgar. Chani, filha de Liet, hoje será consagrada a Sayedina. Ele deu um passo para o lado. Desde as profundezas da concha acústica, a voz da velha chegou até eles, um sussurro amplificado, duro e penetrante. Chani voltou de sua Hajra. Chani viu as águas. Um murmúrio de resposta elevou-se da multidão. Ela viu as águas. Consagro a filha de Liet como Sayedina, disse a voz rouca da velha. Ela é aceita, respondeu a multidão. Paul mal ouvia a cerimônia, com sua atenção ainda concentrada no que haviam dito sobre sua mãe. Se ela falhar? Ele se virou e olhou para trás, para aquela que chamavam de reverenda madre, estudando as feições ressequidas da anciã, a fixidez insondável dos olhos azuis. Ela dava a impressão de que uma brisa poderia carregá-la para longe, mas também havia nela algo que sugeria que poderia permanecer intacta no caminho de uma tempestade de Coriolis. Ela tinha a mesma aura de poder que, em sua memória, ele atribuía à reverenda madre Giles Helen Morrian, que o havia testado com a agonia da tradição do Gondjabar. Eu, a reverenda madre Ramalo, cuja voz fala por muitas, digo isto a vocês, disse a mulher. É apropriado que Chani entre para a Sayedina. É apropriado, respondeu a multidão. A velha assentiu e sussurrou. Dou a ela os céus prateados, o deserto dourado e suas pedras reluzentes,
os campos verdes que ainda virão. Isso dou a Sayajina Chani. E para que não esqueça que serve a todos nós, a ela caberá as tarefas servis nesta cerimônia da semente. Seja feita a vontade de Shai Hulud. Ela ergueu um braço fino e moreno e o deixou cair. Jessica, sentindo a cerimônia se fechar sobre ela, numa torrente que a arrastava para muito além do ponto de retorno, olhou uma só vez para o rosto inquisitivo de Paul. Depois preparou-se para o ordalho. Que os hidromestres se apresentem, disse Chani, apenas com um levíssimo tremor de incerteza em sua voz de menina. Agora Jessica se sentiu no foco de perigo, reconhecendo a presença do risco na cautela e no silêncio da multidão. Um bando de homens avançou por um caminho cheio de meandros que se abriu na multidão, vindos lá de trás aos pares. Cada par carregava um pequeno odre que tinha, talvez, o dobro do tamanho de uma cabeça humana. Os odres chapinhavam ruidosamente. Os dois líderes depositaram sua carga aos pés de Chani sobre a saliência e recuaram. Jessica olhou para o odre, depois para os homens. Traziam os capuzes atirados para trás, expondo os cabelos longos e recolhidos num rolo na base do pescoço. Os fossos escuros dos olhos retribuíram o olhar dela sem vacilar. Um vago aroma de canela elevou-se do odre e passou por Jessica. A especiaria? Ela se perguntou. Temos água? Chani perguntou. O hidromestre à esquerda, um homem com uma cicatriz púrpura sobre a ponte do nariz, concordou uma vez com a cabeça. Temos água, Sayajina, ele disse, mas dela não podemos beber. Temos a semente? Chani perguntou. Temos a semente, respondeu o homem. Chani se ajoelhou e colocou as mãos sobre o odre cheio de líquido. Abençoadas sejam a água e sua semente. O rito era familiar, e Jessica olhou para trás para a reverenda Madre Ramalo. Os olhos da velha estavam fechados, e ela se sentava curvada, como se dormisse. Sayajina Jessica, disse Chani. Jessica se virou e viu que a menina olhava para ela. Já provou da água benta? Perguntou Chani. Antes que Jessica conseguisse responder, Chani disse. Não é possível que tenha experimentado a água benta. Você vem de outro mundo e não teve esse privilégio. A multidão suspirou, um sussurro de mantos que fez os cabelos da nuca de Jessica se arrepiarem. A safra foi grande e o Criador destruído, Chani disse. Ela começou a desatarrachar uma biqueira fixada ao topo do odre. Agora Jessica sentia o perigo fervilhando ao seu redor. Olhou para Paul, viu que ele tinha se deixado enredar pelo mistério do rito e tinha olhos somente para Chani. Será que ele viu este momento no tempo? Jessica se perguntou. Descansou uma das mãos sobre o abdômen, pensando na filha ainda por nascer, perguntando-se: tenho o direito de colocar a nós duas em risco? Chani ergueu a biqueira na direção de Jessica e disse: esta é a água da vida, a água que é maior que a água. Kan, a água que liberta a alma. Se você for uma reverenda madre, ela irá lhe cobrir o universo. Que Shai Hulud seja o juiz. Jessica viu-se dividida entre suas obrigações para com a criança por nascer e suas obrigações para com Paul. Em nome de Paul, ela sabia que deveria tomar aquela biqueira e beber o conteúdo do odre, mas, ao se inclinar para a biqueira que lhe era oferecida, seus sentidos a alertaram para o perigo. A substância no odre tinha um cheiro acre, subitamente semelhante a muitos venenos que ela conhecia, mas ao mesmo tempo diferente de todos eles. Precisa tomá-la agora, Chani disse. Não há mais volta, Jessica lembrou a si mesma. Mas não lhe ocorreu nada em todo o seu treinamento de Bene Gesserit que pudesse ajudá-la a superar aquele momento. O que é isto? Jessica se perguntou. Aguardente? Uma droga? Ela se inclinou sobre a biqueira, sentiu o cheiro dos ésteres da canela, lembrando-se da embriaguez de Duncan Idaho. Aguardente de especiaria? Ela se perguntou. Enfiou o tubo do sifão na boca e sugou uma quantidade minúscula. Tinha gosto de especiaria, uma leve picada acre na língua. Chani apertou a bolsa de couro. Uma enorme golfada da substância invadiu a boca de Jessica, e antes que pudesse evitar, ela já a tinha engolido, lutando para manter a calma e a dignidade.
Aceitar a pequena morte é pior que a morte propriamente dita, Channy disse. Olhou fixamente para Jessica e esperou. Jessica devolveu-lhe o olhar, ainda segurando a biqueira em sua boca. Sentiu o conteúdo do odre em suas narinas, no céu da boca, na face, nos olhos. Uma doçura picante agora. Fresca. Mais uma vez, Chani fez o líquido jorrar dentro da boca de Jessica. Delicada. Jessica estudou o rosto de Chani, os traços de fada, vendo ali as feições de Liet Kynes, ainda não fixadas pelo tempo. É uma droga o que estão me fazendo beber? Jessica disse consigo mesma. Mas era diferente de qualquer outra droga que já tivesse experimentado, e o treinamento das Bene Gesserit envolvia provar várias drogas. As feições de Chani eram tão claras como se delineadas pela luz. Uma droga. Um silêncio vertiginoso se instalou em volta de Jessica. Cada fibra de seu corpo aceitou o fato de que algo profundo lhe tinha acontecido. Sentiu que era um cisco consciente, menor que qualquer partícula subatômica, mas capaz de se mover e de perceber o ambiente circundante. Feita uma revelação abrupta, cortinas que se escancaravam, ela notou que passara a perceber uma extensão psicocinestésica de si mesma. Ela era o cisco, sem ver. A caverna continuava a rodeá-la, as pessoas. Ela as sentia. Paul, Channy, Stilgar, a reverenda Madre Ramalho. Reverenda Madre! Na escola, circulavam boatos de que algumas mulheres não sobreviviam ao ordalho de Reverenda Madre, que a droga as matava. Jessica concentrou sua atenção na Reverenda Madre Ramalho, ciente agora de que tudo aquilo estava acontecendo num instante congelado de tempo, o tempo em suspensão só para ela. Por que o tempo está em suspensão? Ela se perguntou. Olhou para as expressões congeladas à sua volta, vendo um cisco de poeira acima da cabeça de Channy, e ali se deteve, esperando. A resposta àquele instante veio como uma explosão em sua consciência. Seu tempo pessoal tinha sido suspenso para salvar-lhe a vida. Concentrou-se na extensão psicocinestésica de si mesma, olhando para dentro, e foi confrontada imediatamente com um núcleo de células, um fosso de escuridão que a fez recuar. Esse é o lugar que não nos é dado ver, ela pensou. Ali fica o lugar que as reverendas madres relutam tanto em mencionar, o lugar que só ao Kwisatz Haderach é dado ver. Essa percepção devolveu-lhe uma pequena medida de confiança, e mais uma vez ela se arriscou a se concentrar na extensão psicocinestésica, tornando-se um eu cisco, que passou a procurar dentro dela o perigo. Ela o encontrou na droga que tinha engolido. A substância era uma série de partículas que dançavam dentro dela, e seus movimentos eram tão rápidos que nem mesmo o tempo congelado conseguia detê-las. Partículas que dançavam. Ela começou a reconhecer estruturas familiares, ligações atômicas, um átomo de carbono ali, uma forma helicoidal fugaz, uma molécula de glicose. Uma cadeia inteira de moléculas a confrontou, e ela reconheceu uma proteína, uma configuração metilproteica. Ah! Foi um suspiro mental e mudo em seu íntimo, quando ela viu a natureza do veneno. Com sua sonda psicocinestésica, ela entrou no veneno, deslocou um cisco de oxigênio, deixou outro cisco de carbono se ligar, refez uma ligação de oxigênio, hidrogênio. A mudança se espalhou, cada vez mais rápido, à medida que a reação catalítica ia abrindo sua superfície de contato. A suspensão do tempo afrouxou o controle que exercia sobre Jessica, e ela detectou o movimento. Tocaram-lhe gentilmente a boca com a biqueira do odre, coletando uma gota de umidade. Chani está tirando o catalisador de minha boca para transformar o veneno do odre, Jessica pensou. Por quê? Alguém a ajudou a se sentar. Viu que traziam a velha reverenda Madre Ramalho para se sentar ao lado dela na saliência tapetada. Uma mão ressequida tocou-lhe o pescoço. Havia mais um cisco psicocinestésico em sua percepção. Jessica tentou repudiá-lo, mas o cisco foi se aproximando, cada vez mais, e se tocaram. Foi uma empatia absoluta, ser duas pessoas ao mesmo tempo. Não era telepatia, e sim uma percepção comum, com a velha reverenda madre. Mas Jessica viu que a reverenda madre não pensava em si mesma como uma velha.
Uma imagem se desdobrou na imaginação conjunta, uma menina de espírito dançarino e temperamento meigo. No interior da percepção comum, a menina disse: "Isso mesmo, é assim que eu sou." Jessica só conseguiu aceitar as palavras, mas não respondê-las. "Logo tudo será seu, Jessica", explicou a imagem interior. "É uma alucinação", Jessica disse consigo mesma. "Sabe que não", disse a imagem interior. "Rápido, agora, não resista." "Não temos muito tempo, nós." Seguiu-se uma pausa prolongada e então: "Você devia ter nos contado que estava grávida." Jessica encontrou a voz que falava no interior da percepção comum. "Por quê?" "Isso mudará vocês duas. Santa Mãe, o que foi que fizemos?" Jessica sentiu uma alteração forçada na percepção comum. Viu outra presença cisco com o olho interior. O outro cisco corria desenfreadamente, aqui, ali, em círculos, e irradiava o mais puro pavor. "Você terá de ser forte", disse a presença imagem da velha reverenda madre. "Agradeça por estar esperando uma menina. Isto teria matado um feto do sexo masculino. Agora, com cuidado, com delicadeza, toque sua presença filha. Seja sua presença filha. Absorva o medo. Acalme. Use sua força e coragem. Com delicadeza agora, com delicadeza." O cisco rodopiante se aproximou e Jessica obrigou-se a tocá-lo. O pavor ameaçou sobrepujá-la. Ela resistiu da única maneira que conhecia. "Não terei medo. O medo mata a mente." A litania trouxe uma calma aparente. O outro cisco encostou-se nela e ali ficou, quiescente. "As palavras não funcionam", Jessica disse consigo mesma. Ela se restringiu a reações emocionais básicas. Irradiou amor, consolo, um aconchego cálido e protetor. O pavor cedeu. Mais uma vez, a presença da velha reverenda madre falou no interior da percepção. "Tenho muito para dar a você. E não sei se sua filha conseguirá aceitar tudo isso sem perder a sanidade. Mas assim tem de ser. As necessidades da tribo são prioritárias." "O que?" "Fique quieta e aceite." Experiências começaram a se desenrolar diante de Jessica. Era como uma aula-filme num projetor de treinamento subliminar na escola Bene Gesserit. Só que mais rápido, numa velocidade estonteante. E, no entanto, distinto. Ia conhecendo cada experiência à medida que elas aconteciam. Havia um amante, viril, barbado, com os olhos dos Freeman, e Jessica viu-lhe a força e a ternura, todo ele num único momento fugaz, por meio da memória da reverenda madre. Agora não havia tempo para pensar no que aquilo poderia estar fazendo com sua filha em estado fetal. Havia só o tempo de aceitar e registrar. As experiências choviam sobre Jessica. Nascimento, vida, morte, questões importantes e desimportantes, uma torrente de tempo segundo a perspectiva de uma só pessoa. Por que guardar na memória uma cascata de areia caindo do alto de um penhasco? Ela se perguntou. Tarde demais. Jessica percebeu o que estava acontecendo. A velha estava à beira da morte e morrendo. Ela despejava suas experiências na percepção de Jessica, como se vertesse água numa taça. Jessica observou o outro cisco voltar a desaparecer na percepção pré-natal. E morrendo em concepção, a velha reverenda madre deixou sua vida na memória de Jessica, com um derradeiro atropelo de palavras sussurradas. Esperei você durante tanto tempo, ela disse. Eis minha vida. Ali estava, em resumo, tudo. Até mesmo o momento da morte. Agora sou uma reverenda madre, Jessica percebeu. E entendeu, com uma percepção generalizada, que tinha se tornado, em verdade, precisamente o que significava ser uma reverenda madre das Bene Gesserit. A droga veneno a tinha transformado. Ela sabia que não era exatamente daquela maneira que se fazia na escola Bene Gesserit. Nunca a haviam iniciado naqueles mistérios, mas ela sabia. O resultado era o mesmo. Jessica sentiu que o cisco filha ainda estava em contato com sua percepção interior e sondou-o, sem obter resposta. Uma sensação terrível de solidão se espalhou por Jessica tão logo ela entendeu o que lhe tinha acontecido. Viu sua própria vida como um padrão que reduzira o passo, enquanto toda a vida ao seu redor ganhara velocidade.
para que a interação dançante ficasse mais clara. A sensação de ser um cisco se apagou ligeiramente. Sua intensidade foi aliviada quando o corpo de Jessica relaxou, afastada a ameaça do veneno, mas ela ainda sentia aquele outro cisco. Tocava-o com uma sensação de culpa pelo que havia deixado acontecer a ele. Fiz isso, minha pobre querida filhinha ainda não formada. Eu a trouxe para cá e expus sua consciência a todas as variedades deste universo sem qualquer defesa. Um filete de consolo-amor, como um reflexo daquilo que ela havia despejado nele, partiu do outro cisco. Antes que conseguisse responder, Jessica sentiu a presença da Adab, a lembrança exigente. Havia algo que era preciso fazer. Tateou em busca dessa coisa e percebeu que era impedida pelo entorpecimento provocado pela droga transformada que permeava seus sentidos. Eu conseguiria alterá-la, ela pensou. Eu poderia anular a ação da droga e torná-la inofensiva. Mas percebeu que aquilo seria um erro. Faço parte de um rito de união. Foi aí que ela entendeu o que tinha de fazer. Jessica abriu os olhos. Apontou o odre de água que Cheney agora segurava acima de sua cabeça. Foi abençoada, Jessica disse. Misture as águas. Deixe a transformação atingir a todos, para que as pessoas compartilhem essa bênção. Que o catalisador faça seu trabalho, ela pensou. Que as pessoas o bebam e tenham sua percepção, uma das outras aumentadas durante algum tempo. A droga é segura agora que uma reverenda madre a transformou. No entanto, a lembrança exigente continuava a afetá-la, a impeli-la. Percebeu que havia outra coisa que ela precisava fazer, mas a droga dificultava o foco. Ah, a velha reverenda madre. Conheci a reverenda madre Ramalho, disse Jessica. Ela se foi, mas continua aqui. Que sua memória seja celebrada no rito. De onde foi que tirei essas palavras? Jessica se perguntou. E percebeu que tinham saído de outra memória, da vida que tinham lhe dado e que agora fazia parte dela. Mas alguma coisa em relação àquele presente parecia incompleta. Deixe-os com sua orgia, a outra memória disse dentro dela. A vida lhes proporciona tão poucos prazeres. Sim, e você e eu precisamos desse pouco tempo para nos conhecermos antes que eu me afaste para me espalhar em suas lembranças. Já me sinto presa a pedacinhos seus. Ah, sua mente está cheia de coisas interessantes, tantas coisas que nunca imaginei. E a mente memória encerrada dentro dela abriu-se para Jessica, permitindo-lhe ver um corredor largo que levava às outras reverendas madres, até que elas parecessem não ter fim. Jessica se encolheu, temendo se perder num oceano de unidade. Ainda assim, o corredor continuava ali, revelando a Jessica que a cultura Freeman era muito mais antiga do que ela suspeitava. Viu que os Freeman estiveram em Poritrim, onde se deixaram amolecer por um planeta complacente, presa fácil para os saqueadores imperiais capturarem e introduzirem nas colônias humanas de Bela Tegeuze e Salusa Secundus. Ah, o pesar que Jessica sentiu naquela separação. Bem mais adiante no corredor, uma voz imagem gritou: Negaram-nos o Raj! Jessica viu as senzalas de Bela Tegeuze no fim daquele corredor interno. Viu o extermínio e a seleção que levaram a humanidade a Rossak e Harmontep. Cenas de ferocidade brutal se abriram para ela como as pétalas de uma flor terrível. E ela viu a meada do passado carregado por uma ceia digna após a outra, a princípio de boca em boca, escondida no cancioneiro da areia, depois aprimorada pelas próprias reverendas madres com a descoberta da droga veneno em Rossak, e agora discretamente fortalecida pelo desenvolvimento obtido ali em Arrakis, com a descoberta da água da vida. Mais adiante, no corredor interno, outra voz gritou: Para nunca perdoar, para nunca esquecer. Mas a atenção de Jessica estava concentrada na revelação da água da vida, visualizando sua origem, a exalação líquida de um verme da areia, um criador agonizante. E ao ver em sua memória que o matavam, ela sufocou um grito. A criatura era afogada. Mãe, você está bem? A voz de Paul a invadiu, e Jessica se debateu para sair da percepção interior, erguer os olhos e ver o filho, consciente de sua obrigação para com ele, mas ressentindo-se da presença do menino.
Sou como uma pessoa cujas mãos foram mantidas dormentes, nenhuma sensação desde o primeiro instante de consciência, até que um dia a capacidade de sentir lhes foi imposta. O pensamento pendurado em sua mente, uma percepção envolvente. E eu digo: vejam, tenho mãos. Mas todas as pessoas ao meu redor perguntam: e o que são mãos? Você está bem? Paul repetiu. Sim. Tudo bem se eu beber aquilo? Apontou o odre nas mãos de Chani. Querem que eu beba? Ela ouviu o significado oculto nas palavras dele. Percebeu que ele tinha detectado o veneno na substância original, ainda não transformada, que ele estava preocupado com ela. Foi aí que ocorreu a Jessica questionar os limites da presciência de Paul. A pergunta dele revelava muitas coisas. Pode beber, ela disse. Foi transformada. E olhou para além do filho e viu que Stilgar a fitava, estudando-a com aqueles olhos escuríssimos. Agora sabemos que você não pode ser falsa, ele disse. Ela sentiu que ali também havia um significado oculto, mas o torpor da droga sobrepujava-lhe os sentidos. Como era cálido e tranquilizador, quanta bondade dos Freeman trazê-la para tão boa companhia. Paul viu a droga se apoderar de sua mãe. Vasculhou sua memória, o passado fixo, as linhas de fluxo dos futuros possíveis. Era como examinar instantes suspensos de tempo, desconcertantes para as lentes do olho interior. Era difícil compreender os fragmentos arrancados do fluxo. Aquela droga, ele poderia reunir informações sobre ela, entender como ela afetava sua mãe, mas a esse conhecimento faltava um ritmo natural, um sistema de reflexão mútua. Percebeu de repente que uma coisa era enxergar o passado que ocupava o presente, mas a verdadeira prova da presciência era enxergar o passado no futuro. As coisas insistiam em não ser o que aparentavam ser. Beba, disse Chani. Ela balançou a biqueira de um odre de água sob o nariz dele. Paul aprumou-se e encarou Chani. Sentiu uma excitação carnavalesca no ar. Sabia o que aconteceria se bebesse aquela droga feita de especiaria, que continha a quintessência da substância que o havia transformado. Ele voltaria à visão do tempo em estado puro, do tempo feito espaço. A droga o acomodaria no cume vertiginoso e o desafiaria a compreender. Atrás de Chani, Stilgar disse: Beba, rapaz, está atrasando o rito. Foi aí que Paul escutou a multidão, ouvindo o desvario em suas vozes. Listen ao Gaib, eles diziam. Muad'Dib. Baixou o olhar para ver a mãe. Ela parecia dormir em paz, ainda sentada, com a respiração regular e profunda. Uma frase saída do futuro, que era seu passado solitário, entrou em sua mente. Ela dorme nas águas da vida. Chani puxou-lhe a manga. Paul levou a biqueira à boca, ouvindo os gritos das pessoas. Sentiu o líquido jorrar em sua garganta quando Chani apertou o odre. Sentiu a vertigem dos vapores. Chani retirou a biqueira e entregou o odre às mãos que se estenderam desde o chão da caverna para pegá-lo. Os olhos dele se concentraram no braço dela, na faixa verde de luto que ela trazia ali. Ao se levantar, Chani viu em que direção o olhar dele seguia e disse: Posso chorar por ele mesmo na felicidade das águas. Foi uma coisa que ele nos deu. Tomou-lhe a mão e o puxou ao longo da saliência. Somos parecidos numa coisa, Yusul. Nós dois perdemos nossos pais por causa dos Harkonnen. Paul acompanhou. Sentia como se tivessem separado sua cabeça do resto do corpo e religando-a de maneira estranha. Suas pernas pareciam moles e distantes. Entraram numa passagem lateral estreita, com as paredes fracamente iluminadas por luciglobos espaçados. Paul sentiu que a droga começava a exercer sobre ele seu feito singular, abrindo o tempo como uma flor. Julgou necessário se firmar apoiando-se em Chani, quando os dois entraram por mais um túnel tomado pela penumbra. A combinação de rigidez e maciez que ele sentia sob o manto da menina aqueceu-lhe o sangue. A sensação se misturou com o efeito da droga, dobrando o passado e o futuro dentro do presente, deixando-lhe uma margem estreitíssima de foco trinocular. Conheço você, Chani, ele sussurrou. Nós nos sentamos sobre uma saliência acima da areia e eu aplaquei seus receios. Trocamos carícias na escuridão do Cid. Nós... Descobriu-se perdendo o foco. Tentou chacoalhar a cabeça, tropeçou. Chani o amparou. Fez com que atravessasse cortinas espessas e entrasse no calor amarelado de um apartamento particular.
Mesas baixas, almofadas, um colchão debaixo de uma coberta laranja. Paul tomou consciência de que tinham parado, de que Chani o encarava e de que os olhos dela revelavam um pavor mudo. Você precisa me dizer, ela sussurrou. Você é Sihaya, ele disse, a primavera do deserto. Quando a tribo partilha a água, ela disse, estamos juntos, todos. Nós partilhamos. Eu sinto que os outros estão comigo, mas tenho medo de partilhar com você. Por quê? Ele tentou focalizá-la, mas o passado e o futuro se fundiam ao presente, borrando a imagem dela. Ele a viu de incontáveis maneiras, em inúmeras posições e cenários. Há algo assustador em você, ela disse. Quando eu o afastei dos outros, fiz isso porque senti o que eles queriam. Você constrange as pessoas. Você nos faz ver coisas. Ele se esforçou para falar articuladamente. O que você vê? Ela olhou para os próprios braços. Vejo uma criança em meus braços. É nosso filho, seu e meu. Levou a mão à boca. Como é possível que eu conheça cada traço seu? Tem um pouco de talento, sua mente lhe disse. Mas eles o reprimem porque é apavorante. No momento de lucidez, ele viu que Chani tremia. O que você quer me dizer? Ele perguntou. Yusu, ela sussurrou ainda tremendo. Você não pode entrar de costas no futuro, ele disse. Foi tomado por uma profunda compaixão por ela. Trouxe-a para si e afagou-lhe a cabeça. Chani, não tenha medo. Yusu, ajude-me, ela choramingou. Enquanto ela falava, ele sentiu que a droga completava sua obra dentro dele, rasgando as cortinas para deixá-lo ver o turbilhão cinzento e distante de seu futuro. Está tão calado, Chani disse. Ele pairava em sua percepção, vendo o tempo se esticar em sua dimensão fatídica, rodopiando em delicado equilíbrio, estreita, mas aberta, feito uma rede a recolher incontáveis mundos e forças, um fio esticado que ele era obrigado a trilhar, mas uma gangorra na qual ele se equilibrava. De um lado ele enxergava um Imperium, um Harkonnen de nome Fate Alpha que se atirava sobre ele tal qual espada mortífera, os Sardaukar partindo enraivecidos de seu planeta de origem para disseminar o pogrom em Arrakis, a Guilda conspirando e tramando, as Bene Gesserit e seus planos de reprodução seletiva, concentravam-se todos como nuvens tempestuosas no horizonte de Paul, contidos apenas pelos Fremen e por seu Muad'Dib, o gigante adormecido que eram os Fremen, apostos para sua cruzada feroz através do universo. Paul sentia que estava no centro, no eixo que fazia toda a estrutura girar, caminhando numa linha fina de paz com uma certa medida de felicidade e Chani ao lado dele. Via a linha se estender diante dele, uma época de sossego relativo num Siet secreto, um momento de paz entre períodos de violência. Não há outro lugar para a paz, ele disse. Yusu, você está chorando, Chani murmurou. Yusu, minha força, você está oferecendo umidade aos mortos? Aos mortos de quem? Aqueles que ainda não morreram, ele disse. Então deixe-os viver enquanto é tempo, ela disse. Percebeu, em meio ao nevoeiro da droga, como ela tinha razão, e trouxe-a para junto de si com uma força selvagem. Sihaya, ele disse. Ela tocou-lhe a face com a palma da mão. Não estou mais com medo, Yusu. Olhe para mim. Vejo o que você vê quando me abraça assim. O que você vê? Ele indagou. Vejo nós dois oferecendo amor um ao outro na bonança entre duas tempestades. É o que estamos destinados a fazer. A droga voltou a se apoderar dele, e Paul pensou, tantas vezes você me trouxe consolo e esquecimento. Voltou a sentir a hiperiluminação com suas imagens em alto relevo do tempo. Percebeu que seu futuro ia se transformando em lembranças, as indignidades afetuosas do amor físico, a partilha e a comunhão das individualidades, a suavidade e a violência. Você é que é forte, Chani, ele murmurou. Fique comigo. Sempre, ela disse, e beijou-lhe o rosto.